A Bíblia diz: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliveira e mel. Terra onde não faltará o pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Se você ler esse texto assim, sem prestar muita atenção, você pensa que está falando de Minas Gerais. Que vai colher nas montanhas o ferro, o cobre, né? Está aqui o meu santo topógrafo, que ele pode explicar bem depois. Bom, então, irmãos, para alcançar o nosso futuro que Deus preparou, escutem bem, nós não podemos perder o foco. Nós estamos hoje num tempo que a gente perde o foco por qualquer coisa. O que não falta é notícia. Toda hora tem uma notícia nova. Essa semana, então, todo mundo passou a ser exímio entendedor de Israel, de geografia bíblica, Terra Santa. Todo mundo sabe. E aí, cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa tem um fato, e as pessoas vão esquecendo aquilo que nós temos que fazer, nós temos que praticar, nós temos que andar. Fiquem atentos às coisas, porque o mundo tentará nos tirar do foco. Não perca o seu foco. O seu foco é guardado quando nós obedecemos. A tentação significa distração. Pecar significa errar o alvo. Obedecer é avançar. Meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala sobre a comunhão da igreja, que é isso que traz saúde ao corpo, a comunhão entre irmãos,
a vida de comunhão entre cada um dos irmãos. E nós não podemos ficar preocupados, porque o mundo está cheio de notícias diárias. Cada hora surge algo que nos faz distrair, nos faz mudar a mente. Ei, nós temos algo que precisamos entender. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. Eu tenho visto aqui na igreja a necessidade tão grande de os irmãos estarem mais presentes durante a semana. Escolha um culto para você vir, porque nós precisamos de receber alimento. Irmãos, nós temos ouvido cada palavra aqui, na quarta, na sexta, os irmãos aí na terça, as irmãs, os jovens. É alimento que nos fortalece para não perdermos o foco, não perdermos a comunhão, não perdermos aquilo que o Senhor tem para nós. Alinhe suas intenções com Deus. Coloque todas as suas intenções, as nossas intenções, alinhadas com o propósito de Deus. Meu querido, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, observe isso aí. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Qual é a nossa motivação para vir à igreja? Qual é a nossa motivação para buscar o Senhor? O que te dá combustível para querer ser um homem, uma mulher avivado? O que te move dentro da vida espiritual? Querido, o que você pensa enquanto está em busca da conquista dos seus sonhos? O que você pensa enquanto você está buscando sonhos? O motivo de alguém é o seu verdadeiro espírito. Nós não podemos perder o nosso foco. Nós precisamos alinhar a nossa motivação com o propósito de Deus na nossa vida. Tem alguns irmãos que falam sonhos, outros falam propósitos, é a mesma coisa. Então o que acontece? Nós não podemos perder esse propósito de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que nós temos o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus irmãos, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós buscamos a Deus juntos, nós somos mais fortes. Do dia 30 de outubro ao dia 5 de novembro, nós vamos ter a nossa semana de oração. E nós precisamos de buscar a Deus em todo o tempo. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para poder resistir o dia mau, para poder resistir às tentações, para poder resistir às distrações que o mundo trazem para nós. Eu estou fazendo algumas mentorias com algumas pessoas que têm me ajudado muito. E ele esses dias falou, num das suas palestras, ele disse: eu só pude viver o que Deus tinha para mim quando eu passei por uma das experiências mais duras da minha vida. E eu pensei que eu não ia suportar. Naquele momento, eu vi que eu não era nada. E eu dependi 24 horas de Deus. Nesse momento, Deus se revelou a mim. Não pelo que eu tinha de conhecimento, mas pela experiência. E eu fui experimentar a perfeita,
a boa vontade de Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite que nós passemos por algumas situações para que nós possamos entender quem Ele é realmente na nossa vida. Ele tenta nos falar através de ensinos, a gente não ouve. Ele tenta nos falar através de mensagem, nós não ouvimos. Ele tenta nos falar de várias maneiras, nós não ouvimos. E aí Ele permite que a gente passe por uma situação bem revés, bem difícil, para que nós possamos entender que a dependência de Deus é integral. Portanto, deixe o seu propósito na mão de Deus. Nós precisamos que as nossas intenções, ao buscar a Deus, sejam as intenções que Ele tem para nós. Que intenção é essa? Boa, perfeita e agradável. Terceiro, o versículo 3 do capítulo 8, por favor. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com um maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um homem sem visão do futuro, sempre ele voltará ao seu passado. Aqui, meus irmãos, eu quero aplicar o propósito de Deus. Escuta bem isso. Quando Deus tem um propósito na sua vida, o sustento desse propósito para nós vivermos ele, vem do Senhor. Você já buscou os propósitos de Deus que Ele colocou no seu coração? Você já procurou entender quais são os propósitos de Deus que Ele escolheu para você? Meus irmãos, é interessante observar que a palavra propósito e sonho vem do hebraico de uma palavra só, que é derek, e que significa andar ou pisar, se referindo ao caminho que foi percorrido. Esse caminho já foi percorrido. Então, se já foi percorrido, Deus conhece os nossos caminhos. Querido, pode-se dizer que refere-se então ao caminho gasto, ao caminho batido, de tanto andar nele. Quantos irmãos aqui conhecem a roça? Sabe que tem uns caminhos pelo meio do mato que ninguém fez, mas de tanto as pessoas passar, tem capim de um lado, capim do outro, e aquele caminho está ali batido, porque as pessoas passam por ele. Aquele caminho não foi feito por um propósito de ninguém. Aquele caminho foi feito de tanto as pessoas passarem ali. Os homens têm o caminho que projetou aqui embaixo, mas aquele caminho surgiu pela necessidade. Ei, Deus nos conhece. E o propósito de Deus tem caminhos que para nós não conhecemos. Então nós precisamos conhecer o propósito de Deus para cada um de nós. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu seja abençoado. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Que eu seja feliz. Qual o propósito de Deus na minha vida? Que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Qual o propósito de Deus na minha vida? Que eu tenha libertação de toda a opressão. Qual o propósito de Deus na minha vida? Que eu seja vitorioso, porque sendo vitorioso, o nome dele é glorificado na minha vida. Meus irmãos, os propósitos de Deus é uma possibilidade, não é uma possibilidade, mas é um propósito. E se é um propósito, vai acontecer na nossa vida. Querido, Myers Monroe foi um dos homens que mais ensinou o mundo sobre a teologia do reino.
E esse moço, Deus usou esse moço de uma maneira tão grande em todo o mundo. E ele faleceu alguns anos atrás num acidente de avião. E ele coloca uma frase muito interessante. Ele diz: maximizar é expressar, é revelar, é experimentar e executar todo o potencial, é experimentar toda a capacidade, talentos e dons que estão ocultos em nós, dados por Deus através da visão divina, soprado em nossas almas para cumprir o propósito dele na terra, na vida de cada um de nós. Meus irmãos, ele está dizendo que o propósito de Deus é revelar, e nosso é experimentar e executar com o potencial e a capacidade e os dons e os talentos que Deus já nos deu. Quantos dons e talentos estão ocultos em nós? E nós estamos deixando porque perdemos o foco. Não se gaste com o tempo de dificuldade. No versículo 4, por favor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Qual é o melhor tempo para cumprir as promessas de Deus em nossa vida? Cada irmão tem um prognóstico. Mas qual é o tempo de Deus? Qual é o melhor tempo? É o tempo de Deus. Deus é o inventor do tempo. Ele sabe o melhor hora para fazer com que o seu propósito se torne realidade na nossa vida. O mais importante para Deus não é onde você chega, mas quem você se tornou onde chegou. Meus irmãos, às vezes, os problemas nos endurecem o coração. Às vezes, eu estou procurando uma palavra aqui. As ingratidões endurecem a nossa alma. Às vezes, algumas situações nos deixam ficar tão arredio, que quando nós olhamos na nossa ótica por causa das marcas que nós carregamos. Deixa eu te dizer uma coisa. O tempo de Deus é um tempo especial. É um tempo que Deus trabalha conosco. Por isso que para Deus o mais importante não é onde nós chegamos, mas é o que nós nos tornamos aonde chegamos. Meus irmãos, não seja ansioso, espere. E enquanto espera, vamos permitir que Deus nos transforme. Enquanto está sendo transformado, confie em Deus, porque Deus está trabalhando. Deus está agindo. Em momento algum Ele perdeu o controle. Em momento algum Ele deixou de falar conosco. Em momento algum a mão dele se encolheu. Deixa eu repetir. Não sejamos ansiosos. Às vezes somos muito ansiosos. Eu estou falando de mim. Nós somos muito ansiosos. Eu sou ansioso. E nós precisamos esperar o tempo de Deus. E enquanto nós esperamos, permitamos que Ele nos transforme. Enquanto estamos sendo transformados, vamos confiar que Ele pode todas as coisas. Meus irmãos, o mais importante na vida
é a direção e não a velocidade. Eu vou repetir. O mais importante na vida é a direção e não a velocidade. Se você sair daqui para Belo Horizonte e você sair andando a 150 quilômetros, você pode encurtar o tempo, mas você pode não chegar. E se você sair daqui andando numa velocidade normal, você vai chegar também. Então, o mais importante não é a velocidade, é a direção. A direção que nós estamos indo. Que direção é essa? A santidade de Deus. Que direção é essa? A comunhão entre irmãos. Que direção é essa? Ao aprimorar a glória de Deus. Que direção é essa? Em conhecer a palavra da verdade. Que direção é essa? É praticar a palavra da verdade. Que direção é esta? É viver o que está na palavra. Uma outra coisa. Esteja disposto a corrigir a rota quando for necessário. No versículo 5, por favor. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Sabe o que significa disciplina? Essa palavra vem do termo hebraico iazar, que significa reformar ou corrigir. A reforma ou a correção é uma forma de mudança para voltar o caminho certo. Todos nós hoje temos uma visão muito clara do que é isso. Porque quando nós saímos de casa, a gente liga o GPS. E aí, se a gente não faz o que ele manda, ele diz recalculando, refazendo a rota. E nós temos que refazer a nossa rota sempre. Eu tenho uma prima que ela discute com a moça do GPS. Ela diz para entrar, ela diz, não vou entrar. Ela é tão ansiosa. Ela estava andando comigo e Rosa em Belo Horizonte um tempo, e aí a gente ria demais. Você vai obedecer a isso, é? Eu falei, gente, eu falei com ela, prima, isso aqui, sabe onde a gente precisa ir? Sabe qual é o melhor caminho? Eu não confio. Gente, tem tanta gente dizendo isso para Deus. Deus fala com ele, faz isso, ele diz, eu vou fazer do meu jeito. E por isso que nós estamos tendo tantas situações na vida. Deus te ajudará nesse processo, querido. Quando necessário, Ele te mostrará necessidade de tomar algumas decisões. Decisões precisam ser refeitas. Escuta. E nesse momento de precisar refazer decisões, vai ter momento de pedir perdão. Vai ter momento de mudar completamente a ótica de ver, a ótica de caminhar, impressões do coração. As correções que Deus faz, abre a nossa visão para um destino melhor. Antes de chegarmos à excelência, sempre temos que passar pelo treino. Escuta o que eu vou te dizer. O treino, muitas vezes, não é indolor. Às vezes o treino dói. Às vezes as lutas que nós estamos passando dói tanto. E nós precisamos aprender para não ficarmos o tempo todo na luta. Porque nós só vamos passar de etapa se aprendermos a lição que Deus propôs a nos ensinar. Precisamos aprender a lidar com a dor da correção. A correção não põe em dúvida
o valor da pessoa, mas nos ensina a caminhar na direção de Deus, no propósito de Deus, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Meus queridos, a correção é uma das maiores provas de amor que Deus traz para nós. O silêncio, a concordância, muitas vezes não é prova de amor. É querer se livrar daquele problema. Então tá bom, concordo com você. O silêncio muitas vezes está ligado à indiferença. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ao contrário do amor, não é ódio. O contrário do amor, eu vou te surpreender. O contrário do amor é indiferença. Quem sabe você só será aprovado por meios e por provas. Portanto, alegre-se quando vier provas, porque isso significa que Deus se importa com você, que Deus está com os olhos em você, e por isso, Ele quer ajustar a rota, Ele quer ajustar o caminho, Ele quer ajustar a caminhada, para nós alcançarmos o futuro que Deus tem para nós. Nós precisamos não fazer do nosso jeito, mas fazer do jeito de Deus. Coloca o versículo 6 para mim, por favor. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Irmãos, escutam isso aqui. Deus não faz mágica. Deus opera por princípios. Se alguma pessoa lhe ensinar algo que está quebrando princípios, não faça. Princípios não se quebram, princípios se vivem. Você compra um apartamento e quer mudar umas paredes, você pede a quem fez o apartamento quais são os pilares. Tem um nome. É pilar o quê? De sustentação. Coluna de sustentação, que não pode ser mudado. Se você mudar uma coluna dessa, cai tudo. Tem pessoas que querem que Deus mude princípios. Uma vez, uma pessoa me procurou, falou: pastor, Deus colocou uma pessoa na minha vida, e eu tenho conversado com ele, temos tido alguns encontros, nós estamos nos amando, e já acertamos. Foi Deus quem nos colocou juntos. Ele agora vai falar com a esposa dele, eu vou falar com meu marido. Eu quero te perguntar, todo mundo reagiu. Eu quero te perguntar, precisa saber que foi Deus? Não, não se quebra princípios. Eu disse para ela, pirou? Um outro procurou a gente e falou: pastor, Deus já falou comigo que eu vou casar com aquela pessoa e que o marido vai morrer daqui uns dias. Eu falei: gente do céu, vocês estão tudo doido. A questão é que as pessoas querem ajustar a vida, quebrando princípios. Não se quebra princípios. O que era pecado é pecado. Deus não quebra princípios, e todo mundo que quer quebrar princípios está se complicando. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Jonatas e Davi. Jonatas e Davi, depois estudem isso. Eu poderia matar ele aqui agora.
Eu cravo ele no chão. Davi falou, você é doido? Você já viu alguém tocar no ungido de Deus e ficar inocente? Não se quebra princípios. Não se quebra princípios. Vamos ao versículo 7 e 8, por favor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. O 8. Terra de trigo, cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Meus irmãos, visualize a sua conquista. Não perca o foco de onde Deus quer te levar. Visualize. Olha o que ele está dizendo. Eu vou levar vocês numa terra que tem todas estas coisas. As promessas de Deus, elas nos mostram o que nós vamos fazer quando chegarmos no propósito de Deus. Quem cada um de nós será. Meus irmãos, tenho aprendido que no meu futuro, e não será um tempo distante, chegaremos ali logo, nós vamos visualizar, pela fé, o que Deus tem para nós. Então desfrute dos propósitos de Deus, por meio da fé. Como você está vendo o propósito de Deus na sua vida? Pastor, eu tenho dons, eu tenho talento, eu tenho aptidões, mas eu vou desenvolvê-las quando eu chegar no propósito de Deus. Não, desenvolve agora. Quando chegar lá, você já está craque. Você já está arrebentando. Querido, desfrute do propósito de Deus. Busque despertar o máximo o seu potencial. No versículo 9. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. O que Deus está dizendo, quando você cumprir o meu propósito, quando você estiver no centro do meu propósito, não te faltará. Significa estar vivendo plenamente, significa parar de fazer o que queremos, para fazer o que o Senhor quer. Meu querido, o propósito de Deus foi criado no coração de Deus. Viva o que Deus te projetou, para que você encontre a santificação. A sua conquista significa passos a ser seguido em direção ao propósito de Deus. Conquistar os propósitos de Deus significa reconhecer a nossa verdadeira vocação. A minha vocação é buscar a Deus. A minha vocação é servir ao Senhor. A minha vocação é desenvolver o potencial que Deus colocou no meu coração para realizar neste mundo. Perceba a sua capacidade que Deus te deu. Em qual área da sua vida Deus colocou capacidade em você? Sua verdadeira capacidade não é limitada. Sua verdadeira capacidade não é reduzida, não é alterada pelas opiniões dos outros ou por experiências anteriores. Quando o corredor de 100 metros alcançou um tempo na década de 70, ninguém imaginou que alguém conseguiria ultrapassar. Um outro veio e ultrapassou. Na década de 80, foi uma luta para ultrapassar aquilo. Na década de 90, com as roupas especiais, tênis especiais, ultrapassaram porque foi se aperfeiçoando. Quem se especializa, ultrapassa os limites que as pessoas lhe impõem.
Quem se especializa, desenvolve o talento que Deus já deu, o dom que Deus já deu, a aptidão que Deus já deu. O que nós precisamos é desenvolver aquilo que o Senhor espera de nós. Supere as comparações em relação ao histórico das pessoas. O verdadeiro sucesso é o que você faz comparado com o que poderia ter feito. Não é comparando com pessoas, mas é o que nós estamos fazendo hoje. E nós pensamos, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito muito mais. Meus irmãos, pastor Jeremias Pereira, um amigo querido da 8ª igreja, ele diz o seguinte: um dos nossos maiores inimigos para avançarmos é a nossa última conquista. Porque quando conquistamos algo, nós nos acomodamos e achamos que chegamos ao limite. Ele diz que o nosso maior inimigo é a última conquista. Porque a gente sonhou, e aí nós conquistamos. Ao invés de querer seguir crescendo, a gente se acomoda. E por último, para nós alcançarmos o futuro de Deus, reconheça que só Deus pode te dar conquistas. O versículo 10, por favor. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Louvar é derivado da palavra joelho. Significa reconhecer humildemente que a fonte da nossa vitória está em Deus. Eu nunca tinha visto essa definição. E essa definição me chamou muito a atenção. Louvar é derivado da palavra joelho, que significa reconhecer humildemente que a fonte da sua vitória está em Deus. Meus irmãos, não seja tomado pela altivez, não faça na força do braço, reconheça que somente Deus é capaz de te entregar o propósito que Ele tem para a sua vida. Eu queria que os irmãos da música subissem. E eu quero fazer aqui 2 colocações para os irmãos. E eu quero pedir que todo mundo agora preste atenção aqui. Porque essas 2 perguntas, ela precisa ficar ecoando no seu coração. O sonho de Deus para a minha vida e para a sua vida destrói o que nos aprisiona. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é o diabo, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Tem uma outra tradução que eu gosto mais dela, que diz: aquele que vive na prática do pecado, obedecendo a Satanás, é filho dele. É a mesma coisa, só que numa palavra mais suave, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Perceba que ele não está falando do pecado esporádico. Ele não está falando do pecado que qualquer um de nós pode cometer. Ele está falando do ato contínuo. Eu peco, peço perdão e peco amanhã o mesmo pecado. Peço perdão e depois eu volto. Então aquele que tem a prática do pecado, não deixou a velha vida, não abandonou o caminho que estava seguindo, ele diz: é filho do diabo. Nós precisamos quebrar as algemas que nos prendem à velha vida. Nós precisamos quebrar as algemas
que nos prendem ao mundo e receber a nova vida. Esse versículo todos vocês sabem, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Todos nós aqui sabemos ele de cor, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. É como se você tivesse tirado uma certidão de nascimento nova. Eu sou outra pessoa, eu sou nova criatura. Aquele homem que praticava essas coisas ficou para trás. Deus agora vai me dar condições e forças para viver um futuro glorioso, para viver um futuro diferente, para viver um futuro que vai me levar a conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você pode se colocar de pé, por favor?